Bom dia, senhora presidente, bom dia, conselheira Andresa, a qual eu cumprimento todos os demais membros do conselho presentes na sala, senhores contadores, senhoras contadoras, técnicos e profissionais da contabilidade e aqueles que estão aqui nos prestigiando com esse evento. Bom, o meu papel aqui é complementar a fala do Robson. O Robson demonstrou para os senhores o fundamento legal do exercício da fiscalização por parte da SEC. Eu gostaria de falar com bastante tranquilidade em relação a esse papel que nós temos como membros do Conselho Regional de Contabilidade, que é cumprir com o princípio da legalidade. Eu sou atuante da área pública, né? Eu atuo e opero tanto a parte contábil como a parte do direito público, e isso tem como princípio estar estruturando toda a nossa fala, todas as nossas ações, baseada nos princípios, dentre eles o princípio da legalidade, ou seja, onde está o fundamento para que possamos pronunciar ou posicionar sobre determinado fato. Deixamos claros que o decreto 9295 é a base legal para que nós possamos dizer a todos que o Conselho Federal de Contabilidade, o Conselho Regional de Contabilidade, tem como objetivo e propósito exatamente a fiscalização da profissão contábil, o exercício legal da profissão contábil. Por isso, estamos falando do registro junto aos órgãos de contabilidade, como o caso do nosso Conselho Regional de Contabilidade, e aqui eu gostaria de posicionar também em relação aos órgãos públicos. Temos aí no Estado 853 municípios, só em cada município nós temos vários órgãos e entidades que dependem de um profissional da contabilidade para estar registrando os atos e fatos contábeis. Então, é preciso deixar claro, para exercer a profissão de forma legal, tem que obedecer às regras definidas tanto no decreto 9295 quanto nas resoluções do Conselho Federal de Contabilidade e do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Para deixar bem claro, que o Robson colocou, nós temos resoluções recentes e resoluções bem antigas em relação ao registro contábil. Quanto aos órgãos públicos, qual foi a iniciativa do Conselho? Por que nós começamos a falar no exercício da fiscalização em órgãos públicos? Por vários fatores. Dentre esses fatores, nós temos muitos órgãos públicos que possuem departamentos, ou seja, unidades administrativas de contabilidade, que efetuam registros contábeis e não possuem no plano de cargo o cargo de contador, técnico de contabilidade ou responsável técnico por aquele setor. Então, é preciso que o Conselho passe a exercer a fiscalização também em órgãos públicos. Neste caso, temos outros fatores que interferem no nosso posicionamento de fiscalização. Deixando bem claro, não podemos interferir na legislação local. Muitas das legislações locais, elas criam cargos de natureza contábil, mas nas atribuições, ou seja, nas exigências legais, não exigem o registro no órgão de classe. Pois bem, então, qual o papel do Conselho? Verificar também nessa legislação quais são as falhas em relação ao exercício legal da profissão. Estamos notificando, então, os órgãos públicos para que eles possam revisar de forma preventiva a sua legislação para adequar às normas do exercício da profissão. Tem outros casos também, onde vários servidores estão efetuando atos de registros contábeis e não são registrados no Conselho. Então, não possuem esse registro e essa responsabilidade técnica, em muitos casos, são exercidas por empresas terceirizadas. Então, é preciso também esclarecer que o ato de registrar atos e fatos contábeis em órgãos públicos é inerente à atividade de servidor pertencente ao cargo do órgão. Isso está previsto no nosso artigo 37 da Constituição Federal. Temos alguns tipos de cargos que são criados. Nós temos cargos comissionados,
cargos de excepcional interesse público, cargos, funções gratificadas, cargos efetivos, assim como também os empregados públicos, para aqueles que são regidos pela própria CLT. Então, essa legislação, ela precisa estar sendo analisada para verificar se aqueles que atuam diretamente nos registros contábeis exigem daquele servidor o registro no órgão de contabilidade. Para aqueles órgãos que não possuem no seu quadro de servidores o cargo de profissional da contabilidade, seja ele o técnico, seja ele formação no nível superior, está sendo orientado que regularize isso para que sofra a fiscalização. Então, a comunicação, a notificação, ela está sendo preventiva, de forma que os órgãos públicos também possam se adequar ao exercício da profissão, e isso dá um tempo para que todos possam estar exercendo isso de forma bem clara. Bom, aí nós temos outras ações que são desenvolvidas pelo Conselho Regional de Contabilidade, que eu acredito que a maioria daqueles que atuam na área pública nem tem conhecimento. Exemplo, quando os órgãos públicos estão publicando os editais de concurso, o Conselho faz um filtro, verificando se os cargos que lá estão realmente estão adequados à legislação do Conselho Federal de Contabilidade e o Conselho Regional de Contabilidade. Então, por exemplo, se é um cargo para exercício da profissão contábil, está deixando claro nesse edital que esse servidor ele precisa estar devidamente registrado no Conselho, muitas vezes temos que recorrer em relação a alguns editais, pedindo, obviamente, os órgãos públicos que tomem as devidas providências para adequação à legislação. Isso ocorreu várias vezes e vai continuar ocorrendo, obviamente. Por quê? Os editais de concursos públicos, eles são elaborados com base no plano de cargos, e muitas vezes esses planos de cargos, eles são falhos em relação ao exercício da profissão contábil. Então, isso é preciso estar atento e o Conselho está exercendo esse tipo de fiscalização. Só para, mais uma vez, deixar claro, o papel do Conselho Regional de Contabilidade, conforme o Decreto-Lei 92/95, é exercer a fiscalização do exercício da profissão contábil. Então, é o nosso papel estar acompanhando se aqueles que estão realmente exercendo a função estão devidamente registrados nos órgãos de classe, no caso, o Conselho Regional de Contabilidade. E aí tem um outro ponto que eu gostaria também de destacar aqui, nos quais eu venho participando, assim como outros membros do Conselho, que nós iniciamos em 2008 um processo de convergência das normas contábeis ao padrão internacional de normas contábeis aplicado ao setor público. Desse período para cá, foram editadas inúmeras regras definidas pela própria Secretaria do Tesouro Nacional, pelo próprio Conselho Federal de Contabilidade. Participei muito desse processo de divulgação e também de esclarecimento em relação às normas técnicas aplicadas à contabilidade do setor público. Então, a contabilidade aplicada ao setor público passou nos últimos anos por uma mudança de conceito, uma mudança de interpretação, uma mudança, talvez, de análise de resultados, que isso forçou e força o profissional da contabilidade que atua na área pública a participar desse processo. Inclusive, o próprio Conselho tem feito e fez já vários eventos voltados para esses profissionais. Inclusive, ontem nós tivemos um café como esse, onde participaram inúmeros profissionais da área pública, quando nós estávamos falando da forma de consolidação das informações através da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, o que isso exige do profissional da contabilidade? Obviamente, uma atualização exige do profissional da contabilidade um aperfeiçoamento dos métodos utilizados até hoje, exige do profissional da contabilidade uma capacidade de interpretar os resultados e trazer isso para a sociedade. Aí eu invoco aqui que a contabilidade aplicada ao setor público, ela é a maior fonte de informação da transparência pública, que é regido pela Lei 2.527. Então, nós estamos falando de um arcabouço de normas jurídicas que o profissional da contabilidade precisa estar atualizado. E, obviamente, o Conselho, ele quer que a contabilidade aplicada ao setor público,
ela realmente venha servir para a sociedade como instrumento de fiscalização da aplicação do dinheiro público. E para que isso ocorra, nós precisamos ter informações confiáveis, informações de alto nível, e para produzir informações de alto nível, nós precisamos de profissionais de alto nível. E o Conselho sabe disso. Prova que nós temos feito inúmeros eventos em relação à profissão contábil e voltado para a área da contabilidade aplicada ao setor público. Em muitos casos, às vezes, a gente percebe que tem profissionais que acreditam que o Conselho tem mais obrigação de prepará-lo para o mercado do que propriamente fiscalizar o exercício de sua profissão. E aí a gente trata isso com bastante tranquilidade, e nós não enxergamos isoladamente a fiscalização em referência à capacitação. O Conselho sempre busca a capacitação e a preparação desses profissionais para que nós possamos exercer a nossa fiscalização de uma forma mais eficaz e eficiente. Então, quando esse ofício, essas notificações forem encaminhadas às empresas contábeis, aos profissionais da contabilidade, principalmente os órgãos públicos, a intenção é prepare-se para o exercício dessa profissão, que ao fiscalizar, o Conselho não vai ter nenhum propósito de punição. O Conselho quer, sim, que a qualidade dos resultados produzidos pela contabilidade aplicada ao setor público sejam confiáveis e de alto nível. Assim, teremos inúmeras soluções para serem apresentadas. E aí, a resolução, só para deixar bem claro, que o fundamento legal disso, que os profissionais da contabilidade devem estar registrados aos órgãos e que devem ser exercidos profissionais do quadro de servidores dos órgãos públicos, essa parte de estar vinculada ao quadro não é função do Conselho fiscalizar, mas sim uma prerrogativa, está lá no dispositivo do artigo 37 da Constituição Federal. Então, quem tem que fazer registros contábeis de órgãos públicos é servidores que compõem o quadro de funcionários, ou servidores do órgão. Não compete ao Conselho fiscalizar esse cargo, mas sim aquele profissional que está exercendo o cargo, se ele está devidamente registrado no órgão de classe, que é o nosso Conselho Regional de Contabilidade. Por quê? Porque a Resolução 1554, que é de 2018, não é tão antiga assim, ela deixa claro aí, logo no início, no seu parágrafo único do artigo 1º, que os serviços contábeis dos órgãos públicos, né, só poderão ser executados por meio de profissional devidamente habilitado. Então, qual é o meu papel aqui? Deixar claro a todos os órgãos públicos do Estado de Minas Gerais que o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais vai, sim, fiscalizar se esses órgãos possuem no seu quadro profissional registrado no Conselho. Caso esses profissionais não estejam registrados, todo o procedimento que o Robson acabou de deixar a fundamentação serão cumpridos. Outro ponto, também será fiscalizado não só pelo Conselho Regional de Contabilidade, mas pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que nos balanços e nos demonstrativos contábeis que integram os registros contábeis que são enviados ao tribunal por forma de sistemas eletrônicos, se consta, primeiro, se estão atendendo às normas técnicas de contabilidade aplicadas ao setor público e se está identificando o profissional responsável. Se não estão, o Conselho será notificado para que o Conselho proceda à fiscalização, porque não cumprimento das normas técnicas de contabilidade aplicadas ao setor público. Então, esse é o meu papel aqui, simplesmente deixar claro aos profissionais da contabilidade que o Conselho Regional de Contabilidade está, sim, exercendo o seu papel de órgão fiscalizador da profissão contábil. Isso numa forma bem pacífica, bem harmônica, porque existe fundamento legal para que seja cumprido, como o Robson acabou de colocar. Não vejo nenhuma necessidade, nesse momento, estarmos criando nenhum tipo de críticas ou estandalhaços, como às vezes acontece, por um fato tão próprio do órgão de contabilidade, que é o Conselho Regional de Contabilidade, no exercício de sua fiscalização.